A ideia deste vídeo tutorial é apresentar dois métodos de detecção de mudança, né, entre nuvens de pontos. E nesse caso específico a gente usou duas nuvens de pontos obtidas em 2 anos consecutivos, né, uma em 2021 e outra em 2022, tá? E o alvo principal é uma erosão do tipo Vossoroka. Quando a gente abre o arquivo de pontos, né, a gente tem que lembrar o seguinte, que essas coordenadas aqui, x, y, z, precisam estar em sistema planar, tá? Não funciona no sistema geográfico, tá bom? De latitude e longitude. Elas podem vir com a coloração, né, RGB, né, a partir da exportação do programa original, né? E podem estar ou não, né, vir com a normal, né? Se não tiver, você vai ter que criar a normal para poder fazer as análises, né? Vou clicar Apply to All, né? Então eu tenho aqui a nuvem de pontos, né, do levantamento de 2021, tá? Nesse caso específico aqui, esse levantamento, né, foi feito com uma altura de voo de 75 metros, mais ou menos, e é de 2022 com 15 metros, né. E aí você vai ver que, bom, as coordenadas são relativas, né. É importante ficar registrado que o ideal, né, para esse tipo de comparação é que você tenha feito um georreferenciamento, né, e colocado pontos de controle, né, para que você periodicamente possa fazer esse monitoramento da evolução da erosão, né. No caso a gente está fazendo um trabalho de forma expedita, né, mas vocês vão ver que o resultado, mesmo dessa forma, ainda é razoável, ainda dá para trabalhar dessa forma, tá? Mas eu friso, né, eu volto a repetir que o ideal é que você trabalhe com as nuvens georreferenciadas, né, porque ou também a gente chama de coordenadas absolutas, né, porque você pode ter problema, né, nesse alinhamento, né, ou sobreposição aqui dessas duas nuvens de ponto, né, em função de estarem em coordenadas relativas, né? E aí você vai estar verificando deslocamentos entre pontos, né, por questões de falta de referenciamento, né? Tá? O ponto em si é o mesmo, mas como você não está georreferenciando, então esse alinhamento ele não fica tão preciso, né? Tá. Então eu abri aqui as duas nuvens de ponto, né? A de 2021 está embaixo, a de 2022 está em cima, tá? Então a ideia é a gente, né, alinhar, né, sobrepor essas duas nuvens de ponto para que eu possa analisar qualquer deslocamento, né, entre um ano para o outro, né, e verificar se houve uma tendência de evolução dessa erosão, né, ou se ela está estável, né, etc. Né. Eu gosto muito de fazer o seguinte, ó, nessa parte esquerda aqui, né, abrir organizar uma pasta, né, ou agrupar, né, as nuvens, né, nessa árvore de banco de dados aqui. Então eu vou colocar aqui tá, o número dessa erosão é 2, tá? Aí eu vou arrastando aqui, movendo, tá? Então arrastei a nuvem de 2021.
altera nada, mas é só para organizar o trabalho. Aqui eu posso apagar. Então, beleza. Então a gente tem primeiro 3 opções de alinhamento, tá? A gente tem essa opção aqui, ó, alinhar. Essa aqui, ó, alinhar duas nuvens a partir de 4 pontos, tá? Então você tem 4 pontos conhecidos, né? Você vai clicando e você vai clicando em um, você define a referência, né? Aqui, por exemplo, podemos fazer aqui, ó, você define quem que é a nuvem de pontos de referência e qual que você vai trazer, né, para sobrepor. Aí você vai clicando aqui, ó, em pontos, né? Aí o vermelho é de 2021 e amarelo é de 2022, né? Você vai clicando no mesmo ponto aqui na nuvem de que você quer trazer, né? Que você quer alinhar. Tá? Eu vou fechar essa janela. Eu fiz de outra forma, tá? Esse alinhamento. Eu fiz esse alinhamento de forma manual. Eu não vou mostrar tudo, né? Porque deu muito trabalho, né? Já vou mostrar pronto, né? Um processo, tá? Então, de forma manual, você seleciona uma nuvem, né? E você vem aqui, ó, esse comando aqui, ó, translate e rotate, tá? Clica aqui, né? E aí você tem as opções aqui de rotacionar, né? XYZ, X, YZ ou nenhum, tá? Ou translacionar em X, YZ, tá? Deixa eu mudar aqui a visualização, tá? Se for problema só num dos eixos, né? Então, por exemplo, o eixo Z, né? Porque eu não quero rotacionar, eu só quero translacionar, só quero levar para lá. Então, clico no botão direito do mouse e trago para cá, tá? Se eu quiser rotacionar também, né? Deixa eu pegar outra visão aqui. Se eu quiser rotacionar, né? Então tá rotacionando, eu aperto com o botão esquerdo do mouse, estou rotacionando, mas a opção tem que estar habilitada aqui, tá? Aqui em cima na caixinha, né? Se não estiver satisfeito, eu posso voltar e fazer de novo ou cancelar, tá? Então você pode fazer isso, ó, eixo Y, tá? Então estou rotacionando no eixo Y, tá? O eixo Y está aqui em verde, tá? Tô rotacionando. Eu quero translacionar o eixo Y, tá? Ou translacionar no eixo X, tá? Então você vai fazendo isso de forma manual, né? Ou se você tiver 4 pontos conhecidos, você pode alinhar também de forma rápida, tá? Eu não tinha um ponto, né? Eu na verdade só tinha um ponto de referência, né? Que era um morão de uma cerca, e aí eu usei para fazer esse alinhamento, né? Eu vou mostrar mais uma opção, né, para você usar na hora de fazer o alinhamento, que eu gostei muito, né, de você fazer um sombreamento dos dados, né?
primeiro você clica aqui, ó, em normals. A normal ele é destacado aqui, e você vai aqui no canto superior direito, nessa opção aqui, ó, EDL, tá? E aí ele faz um sombreamento para você, tá? E aí você consegue verificar, né, algum contraste que possa ser utilizado para fazer esse alinhamento, tá? E aí eu usei esse morão aqui, ó, né, essa cerca, né, tem ele repetido aqui para fazer esse alinhamento, tá? Tá vendo aqui, ó, o morão da cerca aqui, ó, né? E lógico a geometria da erosão, tá? Então depois que é feito o alinhamento, né, manual, a gente seleciona as duas nuvens de ponto, né, e a gente faz um registro fino, né, um alinhamento mais refinado das duas nuvens, né, para fazer essa comparação. Aqui eu já fiz, eu usei a nuvem de 2022 como referência, né, porque ela foi obtida com o drone mais próximo do alvo, né, cerca de 15 metros. E aí quando você dá OK aqui, né, ele gera como eu já fiz, né, ele gera o arquivo a nuvem de pontos que vai ser alinhada, ele cria aqui um ponto registered, tá? E aí, para facilitar, né, vocês podem observar o seguinte, ó, que o recorte entre nuvens, tá, tem pontos que não estão em uma nuvem e vice-versa, né? Então, por exemplo, aqui ó, é mais comprida, então essa nuvem de pontos aqui de 2021 tem pontos aqui que a nuvem de 2022 não tem, né? Então eu recomendo, antes de fazer a detecção de mudança, né, a gente segmentar só na área de interesse mesmo, onde a gente tem informações em ambas as nuvens, tá? Então a gente vem aqui na tesourinha, né, que é o segmento, tá? Aqui em cima, tá? Ele abre aqui um menuzinho, a gente vai selecionar a forma retangular. Então a gente clica uma vez no primeiro ponto e clica a segunda vez para fechar o retângulo, né? Feito isso, a gente tem duas opções: a gente quer segmentar interno, né, ou fora, né? Então eu quero segmentar a parte de dentro, eu quero só que fique, né, e deu confirmar, beleza? Então a parte segmentada, né, a gente permanece, e a parte que a gente que chama de remanescente aqui, né, a gente pode excluir. A gente pode fazer o seguinte também, ó, vim salvar aqui clicar aqui, assim também, ó, tá? Beleza.
Então, o primeiro método para detecção de mudança, tá? Para habilitar, tem que selecionar as duas nuvens, tá? É esse aqui, ó. Compute Cloud Distance, tá? Aqui, ó. A gente vai clicar aqui, tá? E ele vai perguntar qual que é a nuvem de pontos de referência e qual que a gente quer comparar, tá? Então a gente está usando a de referência de 2022, ok? Eu fiz, né, no padrão, né? Vocês podem alterar os parâmetros de entrada de análise, né? Aí eu mandei ele computar. Então ele rodou. Aí a nuvem de pontos que ele compara, né, é de 2021, e aí ele cria aqui embaixo, né, nas propriedades, né, no Color Scale, né, um range aqui, uma variação de cores, tá? E aí, para a gente visualizar, né, na barra de cores, ou a gente aperta Shift C, né, ou vem aqui, ó, em Display, Activate Scalar Field, Toggle Color Scale. Tá? Ok. Então a gente volta lá. Passei sem querer. Eu uso o High Contrast, né? Porque a gente tem uma variação muito pequena aqui, né, entre poucos centímetros e metros, e grande parte desse verde aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, na superfície aqui, é problema desse alinhamento, né, entre nuvem de pontos, né? Então o ideal é você usar algum tipo de georreferenciamento, de pontos de controle aqui, para fazer esse alinhamento de forma mais precisa, tá? Mas mesmo de forma expedita, né, o que a gente observou aqui? E teve uma grande variação aqui, ó, foi até 1 metro, né, mais ou menos, né, aqui na parte superior aqui da vossoroca, tá? E aqui nas paredes aqui laterais, isso, né, provavelmente está associado aí a uma quantidade de chuva maior, né? Então a gente conseguiu observar com esse primeiro método, né, que teve uma evolução aqui, ó, dessa vossoroca, né, em direção à sua parte superior, né, ou cabeça aqui, tá? Então esse aqui foi o primeiro método de detecção de mudança, tá? Agora vamos para o segundo. Bom, agora para o segundo método, a gente vai selecionar as duas nuvens de ponto, né? Então, e aí a gente vai usar aqui na parte direita, né, o Multiscale Model to Model Cloud Comparison, tá? M3C2, tá? Aqui, né? Esse íconezinho aqui. Aí a gente vai definir qual que vai ser a nuvem de referência, tá? No caso a gente está usando a de 2022 como referência, tá? Então ela vai aqui para cima com Cloud 1, tá?
E aí o pontos núcleo, né, a gente vai usar Cloud 1, tá? Aí você define os parâmetros normal, eu deixei como padrão, né? Aqui eu não cliquei nada, deixei as opções padrão do próprio plugin, tá? E aí uma recomendação é clicar aqui, ó, em estimar parâmetros. Ele vai fazer o cálculo, né? E aí assim que parar de alterar, né, esses valores, aí você pode dar OK. Mais uma vez a gente observa, né, que o alinhamento não está tão preciso, né, porque teve essa coloração verde aqui em função de deslocamentos, né, de pontos na superfície, tá? Isso também pode até acontecer, né, em função da época do ano que você fizer esse mapeamento, né, vegetação e etc, né. A gente vai lá, a gente aperta o Shift C, né, para abrir a barra de cores. Eu vou vir aqui embaixo e alterar para contraste alto. E tem até valores negativos aqui que eu quero, vou colocar aqui a partir de 10 centímetros. Ainda tem alguma coisa ali na superfície, né? E valores altos de 1 metro. Foram poucos aqui. Deixa eu alterar aqui, ó, colocar Symmetrical Color. Deixa aqui, Symmetrical Color Scale. Aqui 20. Bom, então a gente está observando aqui, ficou melhor mesmo. A gente está observando que também, ó, parece que tem um padrão aqui, né? Então valores bem altos estão se concentrando aqui na parte superior da erosão, né? Provavelmente em função da água, né, ter aumentado essa área aqui, ó, né, da cabeça da vossoroca, né? Então a gente encerra esse vídeo, né, mostrando os 2 métodos de detecção de mudança no Cloud Compare, tá? Muito obrigado e até a próxima.